Gente que se refere à África como se fosse um único país. Acontece que a África é um continente maior do que o nosso, a América do Sul. Reúne 54 países com riquezas culturais muito diversas. Alguns desses países já foram reinos ricos e poderosos. Muitos séculos antes de os primeiros portugueses chegarem na África, havia comerciantes africanos que atravessavam o deserto do Saara para levar seus produtos de um lugar a outro de seu continente e até mesmo para a Europa e a Ásia. O crescimento do comércio com as rotas pelo Saara trouxe muitas riquezas para algumas localidades da África. E como onde há riqueza, há poder, alguns reinos foram surgindo. Esses reinos eram favorecidos por terem acesso e controle dos bens mais valorizados no norte do continente, o ouro e o sal. Os mais conhecidos entre os reinos da África Ocidental eram Gana, Mali e Songhai. Mali foi um império pré-colonial africano da época da Idade Média, existente entre 1235 e 1670, na região de Mandem, nos atuais Mali, Serra Leoa, Senegal, Gâmbia, Guiné e sul do Saara Ocidental. Este império foi um dos mais poderosos da história da humanidade, sendo uma das maiores potências da Idade Média, além de um dos mais ricos em ouro e pedras preciosas. A principal atividade econômica do Império Mali era o comércio, uma vez que detinham o controle de grandes depósitos de ouro, a grande moeda da época. Por conta disso, estabeleceram relações com o Império Islâmico, tendo rapidamente se convertido a esta religião e se integrado à ampla rede de trocas comerciais deste império. Além disso, praticavam a mineração do ouro e a produção de bens simples, além de praticarem a pecuária de subsistência. Formado por 8 regiões, o Mali tem fronteiras ao norte, no meio ao deserto do Saara, enquanto a região sul, onde vive a maioria de seus habitantes, está próxima aos rios Níger e Senegal. Alguns dos recursos naturais no Mali são o ouro, o urânio e o sal. O regime de governo era monárquico, exercido pelos mansas, espécie de imperador. Eles eram assessorados por um conselho de anciãos, que era composto por militares, chefes religiosos e civis. Esse conselho era consultado pelo imperador nas decisões importantes. Foi um império rico, religioso e duradouro, construído sobre uma base de comércio entre as regiões do Saara, de Sahel e subsaarianas da África, unificado pela fé islâmica e administrado de maneira competente por soberanos por mais de 300 anos. O Império do Mali permaneceu em seu ápice de poder entre os séculos XIII e XVI, até ser fragmentado por pressões internas e ameaças externas. No final do século XIV, o reino de Mali entrou em declínio. Disputas sucessórias enfraqueceram o império e disso se aproveitaram algumas províncias vassalas para se libertarem do império. Mali começou a declinar no século XV. Algumas das cidades se rebelaram contra os governantes e outras foram atacadas pelos povos vizinhos. O império encolheu-se, ficando reduzido aos domínios ocidentais. A autoridade do Mansa começou a regredir. Em 1550, o Império do Mali havia perdido grande parte de seu poderio. Seu nome permanece hoje no país chamado Mali, que resultou de 3 impérios: o do Mali, o de Gana e o Songhai. O Império Songhai substituiu o Império de Mali como o estado mais importante da África Ocidental, originando um reino menor na margem leste da curva do rio Níger. Se destacava na exploração de minas de sal e de ouro, perfuração de poços, agricultura. Além disso, exportava noz de cola e escravos, do mesmo jeito que importava cerâmicas exóticas, têxteis, cavalos e bens de luxos trazidos por mercadores. Com uma grande extensão territorial, o Império Songhai tinha um comércio bem organizado e um sistema de governo centralizado. Eram divididos entre elite e população geral.
Suas cidades mais influentes eram Tombuctu, Djenne e Gao. O governante era um monarca absoluto, mas apesar de ter cerca de 700 eunucos em sua corte, os reis songais nunca estiveram exatamente seguros em seus tronos. Se um rei governasse tempo suficiente para se beneficiar disso, havia um conselho imperial de oficiais veteranos que incluía o ministro financeiro, o almirante da frota Songhai, que também supervisionava governadores regionais, o chefe do exército e o ministro da Agricultura. Havia também ministros responsáveis pelas florestas, salários, compras, propriedades e estrangeiros. Um secretário chancelar lidava com papeladas oficiais. Em níveis locais, havia muitos oficiais encarregados de tarefas específicas, como o monitoramento do uso de pesos oficiais nos centros de comércios, assim como chefes de associação de artesão local em grupos tribais. Um oficial de que ninguém escapava, apesar de que o rico deveria contribuir mais do que o menos abastado, era o coletor de impostos, que também agariava recursos para a coroa pagar o exército, a corte e prover necessidades básicas aos pobres. O Império Songhai controlou o comércio na maior parte da África Ocidental durante os séculos XV e XVI. A sede do império ficava no local em que atualmente é a região central do Mali. Finalmente, ele se estendeu para oeste em direção à costa atlântica e para leste, onde ficam atualmente o Níger e a Nigéria. Songhai enriqueceu comerciando ouro e sal através do rio Níger e das terras desérticas do Saara. Em 12 de abril de 1591, na Batalha de Tondibi, perto do rio Níger, uma expedição marroquina esmagou o exército de Songhai. Era o fim do poderoso Império Songhai, nome do povo africano que o constituiu. Embora Songhai tivesse uma poderosa cavalaria, não dispunha de armas de fogo, lutava com espada, lanças e... O reino ganense foi fundado no século IV, quando se encontrava em ascensão política e econômica. No século X, foi dominado pelos Soniques, que estenderam o poder de Gana sobre as regiões auríferas do Senegal. A economia se fortaleceu graças a uma sólida gestão durante um quarto de séculos, a um ambiente de negócios competitivo e a redução persistente dos níveis de pobreza. Gana é um dos países mais ricos da África tropical e sua economia se baseia na extração de recursos naturais e na agricultura. A arquitetura de Gana está relacionada a materiais de construções locais, dos tradicionais telhados de palha e parede de barro às estruturas contemporâneas de concreto e vidro. O ambiente construído no país é um reflexo do contexto circundante. Sua economia comercial atingiu seu auge no século VIII, ao interligar as regiões do norte da África, Egito e Sudão. Entre os principais produtos comercializados estavam sal, tecido, cavalos, tâmaras, escravos e ouro. A organização política é um motivo de controvérsia entre os historiadores. Mesmo possuindo um amplo território e uma organização política típica dos governadores imperiais, não possuíam uma cultura militarizada ou expansionista. O Estado era mantido através de um eficiente sistema de cobranças de impostos, localizados nos principais entrepostos comerciais de um território não muito bem definido. O Império entrou em franco colapso durante o século XII. O declínio ocorre quando novas rotas de comércio são abertas mais a leste e quando o clima seca de maneira incomum por um período prolongado, afetando a produção agrícola. O Império de Gana chegou ao fim com os ataques e investidas vindas dos muçulmanos, focados em destruir os povos soníquios e toda a riqueza conquistada. Os invasores trataram, além da dominação,
da conversão dos habitantes da região. Foi avassalador. O império sofreu tantas perdas que não conseguiu se reerguer novamente.